Olá pessoal, tudo bem? Bom, não posso nem dizer mais que o estúdio emprestado, né? Já gravei tanto vídeo aqui, tá? Que já tá parecendo até que é o nosso. Eu sou o professor Thiago Medeiros, da equipe do Titanaquim. Muito bom ter você aqui conosco. Só fazer só uma perguntinha antes da gente começar a ver esse vídeo de verdade. Como é que você está com as suas revisões? Você tem feito elas? Elas fazem parte do estudo para você? Vamos falar sobre isso? Então, mais uma vez, sou o professor Thiago Medeiros, da equipe do Team Tanaquim. Eu tenho estudado muito sobre essa questão do cérebro e as formas de aprendizagem, e eu vejo que os estudantes têm uma certa dificuldade em entender a função das revisões. Para que a gente faça esse entendimento melhor, vamos começar do seguinte ponto. O que é uma revisão? Bom, uma revisão é um novo contato, uma nova vivência que você está tendo com um conteúdo que você já estudou. Então, se você nunca viu aquilo, dá uma olhada rápida naquilo que você nunca olhou, não chega a ser uma revisão. É, de uma maneira até um pouco denotativa, né? É uma visão rápida sobre algo. Quando você vai revisar, você vai ter uma nova vivência, uma nova experiência com o conteúdo já estudado por você. Então, ela é muito importante dentro do processo de preparação e aprendizagem. E uma distinção muito importante que precisa ser feita é a distinção entre ler e estudar. Porque tem gente que estuda, né, criteriosamente, tal, faz as anotações, e na hora da revisão ele não mantém esse processo, ele vai apenas ler. Ler não é estudar. Ler está dentro dos procedimentos que nós chamamos de aprendizagem passiva, ou seja, você está ali somente dando uma olhada, sem grandes ações cerebrais, tá? E muitas daquelas informações são perdidas ao longo do tempo. Quando você está estudando, você está mantendo seu cérebro em atividade, você está puxando setinhas, você está escrevendo sobre aquilo, você está questionando, gerando um processo de aprendizagem chamado de aprendizagem ativa, que vai fazer com que o seu cérebro retenha a informação de uma maneira mais sólida, de uma maneira mais resistente, porque tem várias zonas cerebrais envolvidas aí dentro desse processo. Estudar é fazer questionamentos, interar-se com o conteúdo, aprendizagem ativa, tá? Que tem uma chance maior de permanecer aí com o seu cérebro e consequentemente junto com você, tá? Então é muito importante que você revise, mas sempre que você revise, você vai fazê-lo de uma maneira que você esteja estudando. Agora nós vamos dar sequência em dois processos sobre a revisão. Primeiro é como revisar e segundo é quando revisar. Bom, as revisões de uma maneira geral nós acreditamos que elas devem ser feitas com material produzido por você. Assim ela vai ser mais efetiva. Que material é esse? Bom, estudos têm demonstrado que grifar, destacar faixas de texto não tem grandes efetividades. Inclusive um estudo feito demonstrou que as pessoas que grifam e as pessoas que destacam, elas têm um resultado muito parecido com as pessoas que somente aplicaram leitura ativa. Ou seja, ler aquilo, né, estudar, sublinhar e grifar não faz muita diferença. Então essa prática, que já foi muito comum no nosso país, muito comum nos processos de aprendizagem, hoje ela já tem sido deixada de lado porque ela é muito pouco efetiva. O primeiro material de estudo que eu vou sugerir para vocês são os próprios resumos. Né? Que você vai fazer uma leitura do material, você vai estudar o material, tá? E você vai escrever o resumo escrito, o resumo manuscrito, ele é mais efetivo para o seu cérebro, porque ele envolve outras zonas do cérebro, como o ato de escrever e coordenação motora direitinho. Você vai estudar e escrever o que você achou mais importante. Mas esse resumo, eu estou me referindo a um resumo em texto, tá? É uma técnica de revisão muito utilizada. É um pouco cansativa, demora mais tempo para ser executada, mas é uma forma que tem lá seu nível de eficiência. A outra forma de revisão que eu vou sugerir são os flashcards. Né? Os flashcards não são os papéis, né? Mais ou menos assim, parecendo um slide, né? de data show, onde você vai fazer o conceito em letras grandes de um lado, tá? E do lado inverso do papel você vai colocar descrições desse conceito. Ele é muito utilizado para pessoas que estão estudando idiomas, né? Principalmente ali no enriquecimento de vocabulário. Mas se você estiver estudando qualquer outra disciplina, ele pode ser executado, tá? Mas é muito interessante você faça os flashcards apenas com conceitos-chave, tá? Ele não é um material por si só que vai cobrir toda a gama de estudos sobre algo. O outro que eu vou citar aqui agora é o que a gente chama de questionamento elaborativo, tá? Que ele lembra ali a maiêutica socrática, né? Você vai pegar um conteúdo e você vai fazer perguntas sobre esse conteúdo. E a partir dessas perguntas você vai construindo mais informações. Por exemplo, você vai estudar a Revolução Francesa. E aí você vai se questionar por que a Revolução Francesa é chamada de uma Revolução Burguesa. Você estudou
e agora você tem essa pergunta. E você mesmo vai buscar informações para responder essa pergunta gerada por você. E aí, a partir disso, você vai gerando ali novas fontes de conteúdo, novas fontes de aprendizagem para você. O questionamento elaborativo é uma técnica muito legal, mas você tem que ser muito perspicaz para que você consiga, com os questionamentos, abordar todo o conteúdo estudado, porque senão ele vai ficar muito focado em uma zona ali do conteúdo que você está estudando, deixando coisas importantes de lado. Por último, eu vou sugerir o queridinho do mercado, né? Tem tudo a ver com a internet, tem aplicativos para o seu desenvolvimento, que são os mapas mentais, tá? É uma folha também, você pode fazer na folha de A4, né, no paisagem, não tem problema. E ali nos mapas mentais você vai colocar no centro do mapa, tá, a ideia central daquele conteúdo, e vai sair puxando setinhas para um lado, setinhas coloridas. Se você puder fazer desenhos, os desenhos não precisam ser obras de arte, tá? Você vai puxar setinhas com pequenos textos, desenhos, para você ir formando a teia de conteúdo. Inclusive o nosso cérebro, ele pensa de uma maneira muito parecida com a maneira do mapa mental. Quando você pensa, por exemplo, em beterraba, você não pensa somente na beterraba. Ali vem na cabeça uma imagem, a beterraba, lá ainda no seu aspecto natural. Depois é muito comum que, se você der espaço a esse pensamento, você começa a pensar em coisas feitas com beterraba, blá blá blá. É um mapa mental. Então ele tem sido muito utilizado ali para as revisões das pessoas, com alta dose de efetividade. Eu vou fazer um vídeo aqui no Tinta Nanquim sobre mapas mentais. Quando eu fizer o vídeo, vai ter aqui o cartãozinho lindo para vocês pesquisarem e estudarem por ele também. Mas é uma excelente forma de revisão. Agora a gente vai passar para a parte muito importante do processo de revisão, que é o quando revisar. Bom, nós do Tinta Nanquim trabalhamos com 3 ciclos de revisão. Tá? O primeiro deles é o ciclo das 24 horas. Estudos têm mostrado que nas primeiras 24 horas você tem uma perda de cerca de 50% das informações absorvidas no dia anterior. É muito importante a gente salientar que você pode fazer uma revisão de 15 minutos para cada 1 hora de estudo. Por exemplo, você teve uma aula de português com 50 minutos, a sua revisão vai ter cerca ali de 15 minutos daquela aula. Isso vai fixar ainda mais a informação no seu cérebro. Essa revisão de 24 horas ela é muito importante para o seu processo de aprendizagem. Você vai estar dizendo ali para o seu enrugadinho charmoso que aquilo é importante para você. E a tendência é que ele te ajude. O segundo ciclo de revisão que eu recomendo é a revisão semanal. Nós aqui entendemos que você pode fazê-la em 2 horas, tá? Nós aqui trabalhamos com a ideia das revisões às quartas-feiras e aos domingos. Por quê? No início da semana, nós que somos seres cíclicos, no início da semana você está com todo o gás. Se você está com todo o gás, você vai utilizar essa energia mental para adquirir informações novas. Então, por isso que nós não recomendamos que a revisão seja feita no início da semana. Por isso, a gente deixa que ela seja feita no meio da semana e também no final. Mas por que eu penso no final da semana e não penso no início? Porque no final da semana você já vai estar um pouco mais cansado. A chance de você se sabotar aumenta. Então faça essa revisão no meio da semana, que você vai ter uma garantia de que está fazendo ela. E também deixa lá no seu cronograma esse horário de revisão aí para o final da semana. Você pode deixar a sua semana com 4 horas de revisão, dividida em 2 parcelas de 2 horas. Uma na quarta-feira e uma no domingo, por exemplo. Mas é importante considerar que, se você é aquela pessoa que está vendo esse vídeo, mas que ainda não estuda para o Enem, se você ainda está na vida da educação básica, você não precisa de 2 dias de revisão por semana, porque vocês ainda vão ter muitas tarefas escolares para fazer. Vocês vão ter os deveres, né, as lições de casa, vocês vão tendo os trabalhos escolares, então você vai ficar muito mais cansado, tá? Quem está estudando para o Enem está focado naquilo, pode não ter grandes listas de várias atividades todos os dias, tá? E para quem está estudando para o Enem, a revisão ela é muito mais importante do que o pessoal aí da educação básica, porque você faz várias avaliações ao longo do ano. O Enem não é isso, é uma prova apenas. Se você não estuda para o Enem, você pode deixar um dia da semana para fazer sua revisão da semana toda. Vale muito a pena você investir nisso. O outro ciclo de revisão que nós pensamos é um grande ciclo mensal de revisões, tá? Você vai pegar o seu horário da revisão semanal e deixar uma semana dentro do seu horário da revisão semanal. Tá? Você vai fazer uma grande revisão mensal. Por exemplo, se no seu cronograma de revisão semanal você faz as revisões às quartas e aos domingos, tá? Você vai pegar uma semana do mês, pode ser a terceira semana do mês, e fazer a revisão do conteúdo estudado nesse último mês. Tá? Com isso, mais uma vez, você vai estar revendo conteúdos, informando para o seu cérebro: olha, isso aqui é importante para mim, não deixe isso cair no esquecimento. O enrugadinho sempre costuma ajudar a gente.
Então, meus amigos, é isso. Eu sou o professor Thiago Medeiros, da equipe do Titananquim, professor, psicopedagogo, coach e apresentador desse canal fantástico. E sempre estudando com produtividade. Tchau, tchau!